Bom, pessoal, como a gente concluiu lá no primeiro vídeo, então nós vamos fazer aí a definição de temperatura, que nada mais é a grandeza que caracteriza o estado de um sistema. Então, como é que podemos avaliar o quente e o frio, certo? Nós podemos avaliar ele qualitativamente ou quantitativamente. Quantitativamente, através da medição da temperatura. A medição da temperatura, nós vamos ver lá no item 4 que eu coloquei lá no primeiro vídeo, né, a lista, o índice, né, dos temas que nós vamos estar tratando aí, que nós estamos tratando nessa apostilinha. Então, temperatura é a grandeza que caracteriza o estado de um sistema. Então, o fato de eu estar, ou melhor, o fato de uma pessoa assoprar dentro de um balão, de uma bexiga, de um balão de borracha, a temperatura que o ar sai do corpo da pessoa está em torno aí de 36 graus. E o balão está em torno de 25 graus Celsius. Então, essas unidades nós vamos ver também um pouquinho mais à frente. No momento que essas partículas que entram, né, que estão saindo aqui via a boca da pessoa, né, essas partículas estão se chocando na parede, se chocando com a parede do balão. Com esse choque, né, elas batem, voltam, eles vão entrar aí numa agitação, numa energia cinética, né, devido a esse aquecimento, esse aumento de temperatura. Esse movimento cinético é débil, né? Eles não têm um movimento contínuo ou um movimento indo tudo numa direção só, mas sim um movimento aleatório, né? Um para cá e outro para lá. Esse movimento faz com que essa energia, né, essas partículas entrem com uma certa movimento, com uma certa energia térmica de agitação, que vai fazer com que essa parede se dilata, né? Ou seja, o balão vai se estufar, ou seja, aumentar o seu volume. Então isso que acontece ao aquecer o ar, né? O que provoca isso seria a propagação dessa energia, né, dessa energia térmica, que foi produzida, nesse caso, pelo corpo humano, né, que aqueceu as partículas, o ar, devido à temperatura corporal ser em torno de 36 graus. Então, a temperatura do ambiente 25 graus, isso vai fazer com que essas partículas tenham aí o que a gente chama aí de movimento, a energia cinética, né? Ou o movimento dessas partículas, né? O estado de movimento dessas partículas. Então, uma conclusão bem básica que está aqui embaixo, aqui, né? Bem básica, é, é que concluindo, né? Podemos associar a temperatura do ar à energia cinética dessas partículas. Então, e essa energia faz com que ele estufe o balão, né, e aqueça. Um outro processo que a gente pode verificar aqui é usando uma garrafa, né, depois tapando o seu orifício, né, a boca da garrafa, colocando ela no recipiente aquecido, né, um recipiente aquecido, né, em torno aí de 100 graus Celsius. Esse ar aqui ele vai aquecer, vai entrar em agitação, as partículas vão estar se chocando com a parede desse recipiente. Como aqui existe uma saída, uma vazão, essas partículas vão partir, né, para fora, ou melhor, para dentro desse balão e vai aquecer. Esse processo aí é o mesmo processo utilizado para aquecimento, né, para os balões, que é utilizado aí para esse deslocamento aí de pessoas, né, de um ponto para o outro. Então é dessa maneira que ocorre o aumento do volume. Isso tudo ocorre porque as partículas de ar movimentam-se, né, possuindo uma certa velocidade, que a gente chamou aqui de velocidade de energia cinética,
E quando aumentamos a temperatura dessas partículas, por aquecimento, essas energias cinéticas aumentam cada vez mais. Ou seja, eu aumento a energia cinética, eu aumento a velocidade, eu aumento a energia térmica, eu aumento a velocidade da partícula, que é o aumento da agitação dessas partículas. Então, num sólido, né, como eles estão com as partículas firmemente presas numa estrutura cristalina muito bem formada, o gelo tem uma estrutura cristalina bem definida, então quando ele é aquecido, essas partículas não têm um movimento é bem limitado, então ela só entra em agitação térmica. Também, dessa mesma forma, o movimento das partículas do líquido, ele se comporta do mesmo modo, certo? Com os movimentos um pouco maior do que o do sólido, porém mais limitado que o sólido. Sendo que nos gases esse movimento é muito maior, né? As partículas já estão mais livres, mais soltas, as moléculas ficam mais soltas, então o movimento é muito maior. Isso com um aumento gradativo aí da temperatura, né? Se considerar aqui a H2O, né? Então aqui o movimento, as moléculas só vão entrar em agitação. O H2O aqui, as moléculas, ela já tem uma situação um pouco diferente, ela já se consegue ter um movimento um pouquinho mais facilitado. Nos gases esse movimento é bem débil, né? Bem aleatório mesmo, né? Que a gente chama aí, causa até a antropia, né? Se eu aumentar ainda cada vez mais a energia térmica, nós vamos aí para o quarto estado, que é o estado do plasma, ok? Ah, ainda nessa segunda, ainda do tópico 2, né, a temperatura, né? O que é que ocorreria se fosse sólidos e líquidos, né? O que ocorreria nos sólidos e no líquido se eles forem aquecidos? Não. Então eu já comentei no anterior, né, que a gente pode ver que o recipiente 1 está menos, vamos botar aqui, né, menos aquecido do que o recipiente 2, sendo que o recipiente 2 está mais aquecido. Então, com o aumento da temperatura, a energia térmica, o movimento cinético, né, das partículas aumentam exponencialmente. Então, podemos chegar a uma certa conclusão, né? De alguma forma, a temperatura está relacionada com o estado de movimento ou de agitação térmica. O estado de movimento, se for líquido ou plasma, né? Na agitação térmica, se for o sólido e o líquido. Logo, com uma ideia inicial, podemos dizer que a temperatura é um valor numérico associado a um determinado estado de agitação, no caso sólido, líquido, e os gasosos, né? Ou de movimentação de partícula de um corpo em relação ao outro. Então, a temperatura ela é possível ser mensurada desde que a gente compare dois pontos distintos, né? Então, através do termômetro, nós conseguimos aí analisar o comportamento de um sistema, né? Que vai me dar aí um valor numérico desse sistema, né? Então, a temperatura, na realidade, a gente vai chamar ela, como a gente viu lá, vocês provavelmente viu na primeira fase, ou melhor, primeiro ano do ensino, que é a mecânica, é um movimento escalar. A temperatura é escalar, né? É um valor associado, é um módulo associado a uma grandeza, né? Quando eu digo que é 25 graus, esse é o módulo dela, o valor dela é 25 graus Celsius, né? Bom, aqui nós já começamos a falar sobre o equilíbrio térmico, né, de dois corpos, né? Então suponha aí um assado recém saído de um forno, um refrigerante saído da geladeira, certo? Que sejam colocados sobre a mesa. O que é que nós vamos perceber? É que o assado ele vai liberar a energia térmica, né? Trocando o calor com o ambiente. Essa troca de calor, esse deslocamento de temperatura ou de partículas, nada mais é do que o calor propriamente dito, certo?
Isso, claro que vai ocorrer após alguns minutos. Ao contrário, quando eu tiro um copo devidamente refrigerado, né, uma temperatura agradável de bebê-lo, e colocar em cima da mesa, a gente vai perceber que com o tempo ele entra no mesmo temperatura ambiente, ou seja, ele aquece, né? Então ele recebe energia do ambiente e essas partículas vão se associar a vão trocar calor vão trocar partículas entre si, né? Então essas partículas vão aquecendo, vão se agitando até atingir a temperatura ambiente. Quando atingiu a temperatura ambiente, podemos aí, com poucas palavras, definir que isso aí nada mais é do que o equilíbrio térmico. Então, após alguns minutos, né, observando que ambos atingem a temperatura ambiente, assim, o assado esfria, né? Em relação ao que seria a temperatura de consumo dele, e o suco, né, o refrigerante, ele esquentou, né, em relação à temperatura de consumo dele, ok? Então aqui, dois ou mais corpos, né? Podemos acrescentar aqui que dois ou mais corpos, isso está no material que foi dado a vocês, né? Dois ou mais corpos, não, perdão. Estou viajando a maionese aqui, a borrachinha. Dois ou mais sistemas. Podemos dizer que o frango assado aqui, né, o assado aqui, ele é um sistema, né, físico ou físicos, né, estão em equilíbrio térmico, entre si quando suas temperaturas são iguais. Ou então eu tenho um material aquecido, eu tenho um objeto ou um sistema aquecido e um sistema refrigerado, né? E eu coloco os dois no mesmo sistema, né? Um sistema único para os dois. E se esse sistema estiver abaixo do primeiro sistema, no caso o frango aqui, né? A temperatura dele é mais alta, ele é aquecido a 200 graus Celsius, né? Dentro do forno. E esse aqui é refrigerado aí aproximadamente as de menos 2 graus Celsius a aproximadamente 2 graus Celsius, né, para a refrigeração dele. Então, esse aqui ele vai trocar calor com o ambiente, né? Então vai ser deslocado partículas, agitação, né? Partículas em movimento cinético para o meio ambiente e do meio ambiente vai para o sistema do copo, onde eles vão entrar em equilíbrio, certo? Então, partículas, se eu pego aqui, ver se eu já tenho aqui. Então, se eu pego aqui, né? Tá aqui o que eu acabei de escrever lá no outro lado, lá, na outra tela. Então, se eu boto aqui uma água quente e uma água fria, eu misturo como se fosse o controle de temperatura aí do chuveiro com aquecimento solar, né? Eu misturo água quente e eu vou ter o que? A morna. Então, essa água morna nada mais é do que o equilíbrio de dois sistemas. Então, as partículas, deixa eu botar aqui. Então, as partículas, né, da água quente fornecem parte de sua energia. Pessoal, me desculpe aqui a minha letra, né, porque eu estou escrevendo uma energia da agitação, né, parte da energia da agitação, que são as partículas, agitação, não agitação, um errinho aqui de português. Bom, aqui
energia da agitação para as partículas da água fria. E esfria. Então, as partículas da água quente fornecem parte da sua energia da agitação para as partículas da água fria. E assim ela esfria, né? Então aqui, essa água aqui, como ela está quente, ela vai partir para uma água mais fria, né? Vai misturar com as duas partículas. Então essa água aqui nesse meio vai se esfriar. E se eu deixar essa caneca aberta, sem despejar nada, no ambiente, ela vai trocar calor com o ambiente, né? Essa troca de calor seria o movimento das partículas, e aí ela também vai se esfriar. Então, ao receber esta energia, certo? As partículas da água fria, esquentam. Esquentam, tá? Então, essa troca de energia, a troca de energia aqui evidenciada, essa troca de energia, nós vamos chamar aí de calor, tá? Essa troca de energia, esse deslocamento de partículas, nada mais do que o calor. Então, isso aqui só é interrompido quando o equilíbrio térmico é atingido. Quando o equilíbrio térmico é atingido. Então, medição de temperatura, né? Então, como é que eu vou saber que atingiu esse equilíbrio térmico? Então, nós fizemos aí o que nós vamos chamar mais à frente de medição. Então, nós vamos chamar isso aí de medição. Deixa eu colocar aqui a tela. Tá? Nós vamos chamar isso aí, que é o item 4, que é medição. Deixa eu trocar aqui. Isso, medição de temperatura. Aqui, ó, medição de temperatura. Tá, pessoal? Medição de temperatura. Então, nós vamos acompanhar esse vídeo no terceiro vídeo, né? Vocês podem acompanhar no terceiro vídeo sobre o item 4, que é a medição de temperatura, tá? Como é que nós fizemos isso? Até lá, pessoal.